E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá! A aula de hoje nós falaremos sobre revolução científica, tudo bem? Lembrando, essa aula aqui é continuidade do tema renascimento. Vamos lá, quando nós falamos sobre renascimento, tratamos principalmente de mudanças culturais, mudanças econômicas, mudanças sociais e também mudanças políticas, lá na Europa durante a Idade Moderna, certo? Então aqui, com isso, nós já contextualizamos a aula de hoje. Nós já colocamos ela dentro de um contexto histórico. Já demos um período a ela. Então a Revolução Científica ela ocorre justamente junto com esse período do Renascimento. Só que, obviamente, que as mudanças que ocorreram agora não são nessas outras áreas que eu citei para vocês, mas sim na ciência. E foram importantíssimas transformações ocorridas com a Revolução Científica. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira coisa, as transformações causadas com ela influenciaram diretamente no modo de vida das pessoas. Influenciaram no conhecimento que as pessoas tinham até então, influenciaram diretamente na forma como a sociedade se organizava, na forma como a sociedade ela se comportava naquele período. Tudo bem? Principal mudança aqui durante a Revolução Científica é o abandono do misticismo religioso. Olha essa palavrinha, misticismo. Parece estranha, parece ser uma palavrinha muito confusa, mas não é. É muito simples de vocês entenderem. Quando tratamos do misticismo religioso, estamos dizendo de coisas que a Igreja Católica impunha sobre a população. Ela colocava sobre a população e ela não dava explicações para aquilo. Ela simplesmente falava assim, a Terra está no centro do universo e todos vocês devem aceitar que a Terra está no centro do universo. Todos vocês devem aceitar que a Terra é plana. E assim, o povo naquela época, a sociedade, ela deveria aceitar aquilo que a igreja colocava, impunha sobre eles. Por isso que era um misticismo religioso, porque não havia provas disso. Certo? Com a Revolução Científica, buscou-se o quê? Combater esse misticismo religioso em benefício da experiência científica. Então, ao fazer experiências para provar de fato o porquê das coisas. Se aquilo que existia de fato, se era provado a existência. Se era provado realmente que a Terra estava no centro, que a Terra era plana, e se não fosse, então encontrasse justamente a verdade sobre aquilo. Se a Terra não é plana, de que forma ela é? Se a Terra não está no centro, quem está no centro? Tudo bem? Dá para entender aí? Produção? Tranquilo? Sussa? Então vamos lá. Listei para vocês aqui alguns pensadores importantes. O primeiro deles, Leonardo da Vinci, formado em várias áreas, como engenharia, como anatomia, como desenho. Ele é famosíssimo pelo quadro da Mona Lisa. Mas se vocês fizerem uma pesquisa aí na casa de vocês, vocês verão uma grande quantidade de invenções que Da Vinci fez lá naquele período, lá durante a Idade Moderna, lá durante a Revolução Científica. Dentro do campo da ciência, além dessas invenções, nós podemos dizer que o quê? Ele mudou por completo o pensamento. Ele foi, digamos assim, o cara que, sabe quando vai começar a partida de futebol, que dá o primeiro pontapé na bola? Ele foi esse personagem aí, porque foi ele quem iniciou a ideia de que o conhecimento ele é baseado na experiência sensível. O que é experiência sensível? Aquilo que eu tenho, que eu adquiro de conhecimento através dos meus 5 sentidos. Tudo bem? Então, para Da Vinci, o conhecimento ele se baseava nisso. Além dessa questão, ele disse que as coisas da natureza elas poderiam ser explicadas através também dos cálculos matemáticos. Parece simples, mas eu explico para vocês aqui como a gente pode evidenciar isso daí. Por exemplo, alguma transformação que acontece na natureza. Você pega água e você aquece a água. E do nada aquela água que era líquida, ela vai diminuindo, aquela quantidade, aquele volume líquido, ele vai diminuindo, porque a água ela vai evaporando. Como que eu explicaria isso com números? Dizendo que a temperatura de 100 graus, a água líquida entra em estado de ebulição e se torna em vapor. Então, para o Da Vinci, não somente esse exemplo da água, mas tudo na natureza
poderia ser explicado através de cálculos matemáticos. Tudo bem? Produção? Sussa? Tranquilo? Então continua comigo. A grande transformação, que é que nós chamaremos posteriormente de Revolução Copernicana, quando nós falamos de revolução, já citei na aula, acho que citei para vocês na aula anterior, é a ideia de uma grande transformação ao longo da história. A grande Revolução Copernicana e a grande mudança dessa revolução científica é baseada nessa disputa do geocentrismo com o heliocentrismo. Primeira coisa, vamos dividir as palavras. Nós pegamos geocentrismo, dividimos ela aqui, heliocentrismo, nós dividimos aqui. Olha o termo, geo. Você que estuda geografia aí na sua escola, onde você quer que você estude, geo vem de terra. Centrismo, obviamente, é do centro, então é a terra no centro. Tudo bem? Essa ideia era defendida pela Igreja Católica, como eu antecipei anteriormente. A Igreja, ela dizia que a Terra estava no centro e que o Sol girava em torno da Terra. Tudo bem? Daqui a pouco eu explico com uma ilustração prática disso daí. Vamos lá. O heliocentrismo, na realidade, ele coloca o Sol no centro do universo e a Terra girando em torno do Sol. Tudo bem? Então vamos lá. A igreja defendia esse pensamento aqui, da Terra no centro. Vamos para o exemplo prático, depois eu explico o pensamento desses três carinhas aqui para vocês. Só um instante. Então, pessoal, aqui arrumei as coisas aqui certinho. Poderia até ter ficado melhor, mas está me faltando um pouco de espaço aqui. Vamos lá. De acordo com a teoria geocêntrica, a Terra estava no centro. O nosso celular aqui, ó, ele vai simbolizar o Sol. Então, de acordo com a teoria geocêntrica, olha quem está passando ao redor. Exatamente isso. O Sol é quem passa ao redor da Terra. Isso daí é o geocentrismo, tudo bem? Na outra teoria, que foi desenvolvida pelos nossos três pensadores aqui, ó, é o contrário. O Sol está aqui no centro, tudo bem? E a Terra vai girando ao redor do Sol. A Terra é quem gira ao redor do Sol. Tudo bem? Basicamente isso daí para vocês. Entendido a explicação prática? Acho que deu para vocês entenderem, acho que ficou bem claro. Beleza, voltando aqui. A igreja então defendia o geocentrismo e esses carinhas aqui apoiavam... que risco feio que saiu aqui agora. E esses três carinhas aqui, embasados nessa ideia de revolução científica, começaram a observar que talvez não fosse assim que funcionava. O primeiro deles foi Copérnico. Copérnico, ele desenvolveu essa teoria heliocêntrica. Foi ele o primeiro cara a falar assim, não, tá errado essa coisa aí, não tem nada a ver o Sol ser o centro do universo. Não, é o Sol que está no centro e não a Terra. Tudo bem? Tranquilo? Então essa daí é a teoria de Nicolau Copérnico. Ele morreu antes de provar essa ideia. Então veio Johannes Kepler. Johannes Kepler, ele justamente falou assim, realmente, Copérnico tinha razão e eu provo isso daí, ó, através da matemática. Através da matemática eu provo que o Copérnico estava certo. Realmente, é o Sol quem fica no centro e a Terra é quem gira em torno do Sol. Beleza? Por fim, quem foi o cara que fez o estudo mais minucioso, que estudou afinco, direitinho, tudo o que estava acontecendo e falou assim, não, é isso mesmo. É o Sol quem está no centro e a Terra quem gira em torno do Sol. Foi Galileu Galilei. Olha a diferença e olha como esse cara aqui usou os pensamentos de Da Vinci. Ele usa a sua experiência sensível. Experiência sensível, professor? Como assim? Ele viajou para o espaço lá em 1500? Não, ele nem precisou disso. Uma luneta, um telescópio, da janela do seu quarto, ele mirou para o céu e começou a observar diariamente como que funcionava, como era o funcionamento dos cosmos, dos corpos celestes. E ó, observação eu não faço através da visão. Olha aqui, ó, experiência sensível, a visão não é nos meus 5 sentidos. Então, utilizando essa ideia de Da Vinci, do conhecimento por meio da experiência sensível, ele observou a posição dos planetas e ele ele verificou exatamente isso, que era a Terra que girava em torno do Sol. E não somente isso, mas que a Lua girava em torno da Terra. Dá para entender? E não somente a Terra que girava em torno do Sol, mas como os outros planetas também davam uma volta ao Sol. Olha que brilhante! Galileu Galilei
nesse contexto, somente através da observação, concluir um fato. Tudo bem? Grande problema aqui, a igreja não queria perder o seu posto de dona do conhecimento. Então ela diz o seguinte: Galileu Galilei, você, perseguido por nós, da Inquisição Católica, da Igreja Católica, você tem que refutar a sua ideia, você tem que negar aquilo que você desenvolveu. E Galileu, com medo da Inquisição, com medo de ser morto pela Inquisição, ele nega a sua ideia até a sua morte. Consequentemente, ao longo dos anos, foi determinado, obviamente, foi provado que justamente ele estava certo, Kepler estava certo, Copérnico estava certo e a igreja naquele contexto estava sim errada. Realmente, nós estamos girando em torno do Sol. A Terra, o planeta Terra, gira em torno do Sol, não somente o planeta Terra, como os demais planetas também. Gente, me estendi demais, peço perdão pela demora da aula, mas espero que tenham gostado, sobretudo que tenham entendido, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço, tchau!